Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos a mais uma questão agora. Nós vamos fazer uma questão de raciocínio lógico, tá certo? É uma questão focada ali dentro do tópico de verdades e mentiras. E é uma questão que não tem um padrão, você vai perceber. Então eu tive uma ideia do que a gente pode fazer aqui para poder trabalhar uma questão como essa e pode ser uma ideia que você utilize em outras questões semelhantes, sem nenhum problema, tá certo? Mas vamos lá. A questão fala o seguinte: em uma escola, realizou-se um concurso de lógica. Os 5 finalistas foram João, Paulo, Daniela, Marta e Sofia. Ao serem entrevistados sobre o resultado final do concurso, assim se manifestaram. Então, todos eles, teve a sua fala. João: a Marta ficou em segundo e eu em quarto. O Paulo: eu fiquei em terceiro e Sofia em último. A Daniela: a Marta ganhou, mas eu fiquei em segundo. A Marta: o Paulo ganhou, eu fiquei em último. A Sofia: quem ficou em segundo fui eu. A Marta em terceiro. Bom, sabendo-se que cada um deles fez, nessa oportunidade, uma afirmação falsa e outra verdadeira, quem ganhou o concurso? Aqui faltou um S, ó, falso. Então vamos lá. Bom, o que eu pensei? Marta é o nome mais falado por todos. Então eu vou partir do princípio da Marta, a gente vai analisar pela Marta, e aí nós vamos chegar em algumas falas contraditórias. Não tem problema. E aí nós vamos eliminando as falas contraditórias, e aí depois a gente vai concluindo o lugar de cada um, tá certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos partir do princípio que Marta tenha ficado em primeiro lugar. Então nós vamos buscar aqui onde tiver Marta, que possa chocar essa informação. A própria Marta fala o seguinte, que o Paulo foi quem ganhou. Então já é uma contradição com o que nós estamos afirmando. Percebeu? Então, se eu estou afirmando que Marta ficou em primeiro, e a própria Marta está falando que quem ganhou, na verdade, foi o Paulo, então já choca as informações. Então eu não posso afirmar obrigatoriamente que Marta foi quem ganhou. Pode ter sido, pode não ter sido. Mas cada lugar ali, depois que a gente vai colocando os nomes nos seus devidos lugares, vai fazendo mais sentido. Então, Marta teve uma contradição aqui, eu não posso afirmar que ela ficou em primeiro. Vamos partir do princípio que agora Marta ficou em segundo. Vamos ver se contradiz com alguma coisa aqui, né? Olha só, o João fala que a Marta ficou em segundo e ele ficou em quarto. Até aqui bateu a informação de que Marta está em segundo lugar, ficou em segundo. Mas o que acontece? A Daniela fala o seguinte, que foi ela quem ficou em segundo e não Marta, percebeu? Ou seja, há uma contradição. Então, se a gente está afirmando que Marta ficou em segundo e a Daniela fala que foi ela, então já chocou a informação aqui. Então, eu não posso afirmar que Marta ficou em segundo. Eu vou pular o fato de Marta ter ficado em terceiro lugar, porque eu acredito que é isso que tem acontecido. Mas vamos lá. Vamos colocar que Marta ficou em quarto. Então, vamos pensar aqui. Vamos ver se choca informação aqui, ó. Olha o João. O João aqui está falando que ele é quem ficou em quarto e não Marta. Percebeu? Então ali houve um choque de informação. Então, nós não podemos afirmar com clareza que Marta ficou em quarto. Certo? E vamos então afirmar que Marta ficou em último lugar, em quinto. E aí vamos ver se tem algum choque, né? A própria Marta está falando, ó, eu fiquei em quinto, né? Só que
Quando a gente analisa, o Paulo aqui, ó, tá falando que a Sofia ficou em último lugar, né? Que a Sofia ficou em último lugar e a gente tá falando que Marta ficou em quinto lugar. Então, tá dando um choque de informação aqui, tá? Bom, então vamos começar a pensar. Nós vimos que houve um choque de informação com Marta em primeiro, Marta em segundo, Marta em quarto, Marta em quinto. E isso foi a minha análise. Você vai perceber que quando eu afirmo obrigatoriamente que Marta ficou em terceiro, eu estou afirmando que Marta ficou em terceiro, aí a gente vai fazendo a nossa análise passo a passo. Por exemplo, porque em cada fala teve uma verdadeira e uma falsa. Você tem que lembrar disso que o problema fala. Então, todos eles disseram uma verdade e uma falsidade. Por exemplo, então, João, ó, a Marta ficou em segundo. Isso aqui é falso, porque nós estamos afirmando que Marta ficou em terceiro. E aí o João ficou em quarto. Então aqui, ó, isso vai ser a fala verdadeira dele. Então a gente vai afirmar aqui que o João ficou em quarto lugar. Beleza? Depois o Paulo fala assim, ó, eu fiquei em terceiro. Isso aqui é falso, porque nós estamos afirmando que quem ficou em terceiro foi a Marta. Então, essa fala do Paulo dele ter ficado em terceiro é falso. E aí ele fala que a Sofia ficou em último, essa é a parte que ele falou uma verdade. Então, aqui com isso, a gente pode afirmar que a Sofia, ela ficou em quinto lugar. Correto? A Sofia ficou em quinto. Aí o que acontece? A Daniela fala assim, que a Marta ganhou. Isso é falso. Vou colocando aqui, ó. Porque a Marta ficou em terceiro. E aí ela fala, mas eu fiquei em segundo. Verdadeiro. Foi a fala verdadeira dela. Então ali a gente conclui que a Daniela ficou em segundo lugar. Marta, a gente já... Aqui, ó. Olha só, a Marta fala aqui, eu fiquei em último. Falso. Nós sabemos que ela ficou em terceiro. Então, a fala correta da Marta foi essa, ó. O Paulo foi quem ganhou. Verdadeiro, ó. Então, o Paulo ficou em primeiro. Tá vendo? O Paulo ficou em primeiro. Agora, olha só, Sofia. Quem ficou em segundo fui eu. A Sofia tá falando que foi ela, mas a gente já concluiu que ela ficou em quinto. E que a Marta... Então, isso aqui, essa fala dela é falsa. E que a Marta ficou em terceiro. Verdadeiro, ó. Aí bateu, tá vendo? Com a fala da Marta em terceiro. Então, o problema pergunta quem que ganha o concurso. Quem que ganhou o concurso foi o Paulo, que ficou em primeiro lugar. Tá certo? Então, não é uma questão fácil, tá? É uma questão que você tem que ir pegando as informações e ir fazendo algumas jogadas, tá? Foi assim que eu pensei para poder, né, tá trabalhando uma questão como essa. Beleza? Provavelmente dá para você usar aí em outras questões semelhantes essa mesma ideia. Mas é isso, pessoal. Descobrimos quem ficou em primeiro e eu te vejo na próxima questão. Até lá!